Beleza, eles colocaram o Antecipagov 1.0 no ar, aprenderam bastante coisa, o programa já estava funcionando, algumas empresas conseguiram os créditos lá, porém, né, muitos pedidos eles acabavam caducando. Por quê? Porque existia um prazo. Como que funcionava? Nós, empreendedores, a gente ia lá, solicitava o crédito, e os órgãos públicos eles tinham que ir lá e analisar essa solicitação. Então eles tinham prazo, se eu não me engano, de 5 dias para ir lá analisar o seu pedido, né? E aprovar ou não. Quando o órgão público ele não fazia isso em 5 dias, aquele pedido ele caducava e cancelava automaticamente. Então, não tenho números exatos, tá? Mas algo muito próximo disso, que eu vi na live do próprio Ministério da Economia, de aproximadamente nesse período de 2 meses, de fevereiro até meados de abril, foram feitos algo próximo aí de 270 milhões de reais em solicitações de créditos de antecipação de recebível. 270 milhões em 2 meses. Ou seja, tem gente interessada na parada, né? A parada é real, tem gente precisando desse crédito e beleza, show de bola. Só que desses 270, repito, não são números exatos, mas muito próximo disso, né? Não anotei aqui, porque não interessa muito pra gente mesmo. Desses 270, algo em torno de uns 5 milhões só que foi efetivado, foi autorizado, foi concluído ali o pedido do empréstimo. E a grande maioria desses pedidos desses pedidos que foram negados era por causa de prazo. Então, uma das coisas que eles mudaram no Antecipagov 2.0, que agora eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, onde eu preparei um slide, né, para mostrar todo o funcionamento certinho. A galera que estiver acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook vai conseguir ver minha tela. A galera que está pelo Instagram não vai conseguir ver a tela, mas eu vou explicando, não tem problema nenhum, tá bom? Beleza, e uma dessas mudanças, aí eles aprenderam, né? Aprenderam ali, viram que realmente tinha bastante gente interessada, que tinha negócio, porém, duas lições aí que eles tomaram do programa, só para vocês entenderem, né? Estou contextualizando todo mundo. Duas lições principais que eles tomaram nesses 2 meses aí de aprendizado, vamos dizer assim. Primeiro, poucas instituições financeiras credenciadas, porque na versão 1.0 lá do Antecipagov, eles, eles limitaram tanto as empresas que poderiam entrar que quase ninguém conseguiu entrar. Quase nenhum banco, nenhuma instituição financeira conseguiu se credenciar, porque eram muitas as exigências, né? E aí, uma das coisas que eles fizeram foi dar uma retirada nessas exigências, abrindo um pouco o leque, para que mais instituições financeiras pudessem se credenciar na plataforma e oferecer também o produto deles, o desconto, o empréstimo deles lá. Então, essa foi a primeira solução, né? Dá uma afrouxada, vamos dizer assim, libera mais a galera de entrar, as instituições financeiras, e com isso o fornecedor ele vai ter mais opções para poder selecionar, né? Quando você coloca mais instituições financeiras lá, ele aumenta a concorrência entre as instituições financeiras e, consequentemente, os juros tendem a diminuir, né? Então, isso é muito bom para a gente. Gostei bastante dessa primeira atitude. Então, depois eu vou mostrar minha tela para vocês, eu vou mostrar lá o site, né? Mas eu chutaria que hoje tem algo em torno aí de umas 10, 15 instituições financeiras cadastradas apenas. E eu estimo aí que daqui para o meio do ano, para o final do ano, vai ter muito mais instituições apenas por essa afrouxada aí nas condições de credenciamento de quem é instituição financeira. E a segunda coisa foi acabar com esse prazo da administração pública de ter que ir lá e aprovar a parada ou não, né? Na verdade, ainda existe um prazo que agora aumentou para 10 dias, antes era 5 dias, agora existe um prazo de 10 dias para a administração pública ela ir lá e analisar o pedido. Antes, na versão anterior, a administração pública ela tinha que aprovar aquele pedido ou não, no prazo de 5 dias. E se ela não aprovasse, aquele pedido era cancelado automaticamente. Hoje em dia, na versão 2.0, a administração pública ela tem um prazo maior, de 10 dias, porém ela não é obrigada a aprovar nada. Se ela perder esse prazo, se ela não responder lá à instituição financeira em até 10 dias, a instituição financeira recebe aquele pedido de forma automática. Aquele pedido não será mais cancelado, né? E eu vou explicar lá na hora que a gente for apresentar os slides certinho como que vai funcionar isso. Mas o lado bom agora é que a administração pública ela não precisa mais aprovar o pedido. Ela só tem a função agora
de informar a instituição financeira do risco daquele empréstimo. Basicamente isso, tá bom? Então, quando o fornecedor ele solicitar para a administração pública a antecipação de recebível, o que a administração pública vai ter que fazer é olhar aquilo ali e falar, olha, informar a instituição financeira, falar, olha, esse fornecedor aqui, ele está ok, está tudo certinho, né? Está cumprindo aqui as especificações do contrato, tudo ok. Aí ela vai lá e só informa, ela não aprova mais nada, ela só informa a instituição financeira e a instituição financeira pega aquelas informações e se tiver tudo ok, vai aprovar o pedido aí, quiçá até com uma taxa interessante para quem está trabalhando certinho, né? Só realmente está precisando do crédito. Agora, pode ser que a administração pública ela fale, olha, esse contrato já está em andamento, essa empresa que está solicitando um empréstimo é uma empresa que está atrasando para caramba, é uma empresa que não está conseguindo fazer o serviço da forma correta e não sei o quê. E pode até ser que a instituição financeira, ao ver essas informações, ela até conceda um empréstimo, só que com certeza o risco aumenta, né? Consequentemente, a taxa de juros também vai aumentar. Então, agora, a administração pública ela passa a ter um papel apenas auxiliar e não mais de aprovação e tudo mais. Então não depende muito dela. E se ela não fizer isso, está tudo bem também, o pedido ele segue normalmente o trâmite e vai para as instituições financeiras, tá bom? Então acho que isso daí tende a acabar com esse monte de pedido que foi automaticamente cancelado, apenas porque a administração pública não ia lá e não dava o aprovado lá, tá certo? E aí muita gente vai falar, pô, mas a administração pública era só ela ir lá e ter aprovado e tal. Concordo plenamente. Só que você tem que entender que muitos fornecedores foi algo em torno de 270 milhões de reais solicitados em antecipação de recebível. Imagine que a administração pública tinha vários pedidos para analisar e se tivesse muito pedido, realmente não dava para analisar todos. Alguns acabavam ficando pelo caminho. A administração pública, para aqueles que ainda não conhecem, não são todos os órgãos que são providos de servidores públicos, né? Muitos deles são deficitários, a grande maioria, e aí aqueles poucos que têm vão fazendo coisas aí mais importantes, entre aspas, né? Enfim, são dois gargalos que eles perceberam lá e corrigiram para a versão 2.0. Tá, por enquanto uma observação importante, daqui a pouquinho eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? Uma observação importante é, por enquanto, o Antecipagov, ele funciona, já até peguei a pergunta de alguém aqui do Instagram, mas ele funciona apenas com entidades governamentais que licitam pelo Comprasnet, né? Então, basicamente isso. Entidades que estão licitando pelo Comprasnet podem utilizar o Antecipagov. Basicamente, entidades federais, né? Com exceção de uma ou outra estadual e municipal que está ali também, né? Mas a grande maioria são federais. E a ideia é que futuramente isso se expanda também para estaduais e municipais, para que todos os órgãos, tanto estadual, municipal e federal, possam ter acesso a esse programa, né? E dessa maneira ajudar mais empresas, tá certo? Mas por enquanto só o federal. E também funciona apenas com contratos, né? Então você tem que ter realmente um contrato já firmado com a administração pública. Ainda não pode utilizar o empenho como parâmetro para você solicitar o seu crédito ou não, tá? Apenas realmente quem tiver já o contrato firmado. Repito, a ideia do programa é que futuramente tenha também essa questão do empenho, ou seja, você fez um empenho na dispensa de licitação. Você vai poder utilizar o seu empenho para solicitar o Antecipagov? Pode utilizar sem problema. Poderá utilizar, né? Hoje em dia ainda não pode, mas poderá utilizar. Por que não pode ainda? Porque o programa está numa fase beta, vamos dizer assim. Está em fase de testes ainda, né? Estão implementando, vendo o que dá certo. A hora que tiver redondo, chuchu, beleza. Aí eles vão aprovar essa questão do empenho na versão do Antecipagov 3.0, se tudo der certo, beleza? Então tenham em mente que independente do tamanho do empenho de R$10 eu posso solicitar o antecipa, se você quiser pode, né? Se tiver instituição financeira interessada em te emprestar R$10, você pode, não tem nada que impede. E da mesma forma você pode solicitar aí antecipação de milhares, milhões de reais, quiçá, tá bom? Então, independente do tamanho do contrato e do tamanho da empresa, é bom ressaltar também, tá? MEI, ME, PP, aqueles que não são nem ME, nem MEI, nem EPP também podem solicitar sem problemas nenhum. Repito, por enquanto apenas com base em contratos e com base em órgãos da administração pública federal e algumas
estaduais e municipais. Em suma, pregões aí que estão, órgãos públicos que estão licitando pelo Comprasnet, tá bom? Pregão, o órgão público da BEC de São Paulo, do SIGA Rio de Janeiro, por exemplo, ainda não podem utilizar esse programa. Depois, repito, que tiver tudo aprovado, tudo redondo, aí eles vão expandindo aos poucos, tá bom? Uma outra informação importante é que você só pode solicitar essa antecipação de recebível quando o edital ele autoriza você a utilizar essa seção fiduciária. Deixa eu ver. Fiduciária, eu acho que é isso mesmo, tá bom? Essa seção aí de empréstimo e tudo mais, essa parte financeira, ok? Se não tiver previsto no edital, não será autorizado a antecipação do recebível, tá? Bruno, o que eu faço então quando eu pegar e for participar de uma licitação que não está no edital previsto essa seção fiduciária? O que eu faço? Você pode impugnar o edital. Então, se você está participando de uma licitação no Comprasnet a partir de hoje, quanto antes, tá? Viu que lá no edital não está previsto antecipação de recebível, repito, tem que ser um edital do Comprasnet, tá bom? Se for de outro portal, não vale, tá? Estou repetindo várias vezes aqui porque para não ter erro. Viu que não está sendo solicitado, não está previsto no edital, você pode ir lá e impugnar o edital e fazer solicitar. Isso pode ser feito desde já o quanto antes, exigindo que eles coloquem, né, que eles prevejam a cessão fiduciária à luz da IN 42 de 2021, ok? Você pode solicitar isso daí e eles vão ter que republicar o edital prevendo esse tipo de situação, fechado? As que você já participou e não tinha previsão no edital, infelizmente não tem muito o que fazer. O Antecipa.gov, galera, é gratuito, 100% gratuito, você não paga nada, tá? Nem você que é instituição financeira e quer se credenciar lá, é gratuito. Se você estiver vendo esse vídeo, for uma instituição financeira, quer se credenciar para fornecer o seu empréstimo lá para a galera, você pode fazer isso e de graça. E você, empreendedor, ao solicitar essa antecipação de recebível também é gratuita. Obviamente, você vai ter que pagar só os juros ali para a instituição financeira depois, mas a solicitação ela é gratuita, tá? Então, a gente já está vendo, né, empresas aí na internet cobrando um valor aí para fazer esse cadastro para vocês, por exemplo. Nada de errado, desde que eles deixam bem claro que são pessoas terceirizadas, são empresas terceirizadas que estão cobrando para fazer esse trabalho. E futuramente, quem sabe até a gente da Magna cobre também. O que vocês têm que entender é que o Antecipa.gov ele é gratuito. Se você quiser pagar pela comodidade, ótimo. Aí você pode contratar uma empresa que faça para você sem problema nenhum, tá? Da mesma maneira que o SICAF ele é gratuito, né? E muita gente acaba pagando para uma empresa achando que o SICAF ele é pago. Né? A gente já falou isso 40 mil vezes aqui, mas sempre aparece a galera que paga o boleto lá para as empresas que fazem essa terceirização. Nada de errado, mas muitas dessas empresas elas deixam uma obscuridade ali no site deles e tende a induzir a galera, né, a achar que aquilo ali é o site do governo, por exemplo. Tem sites, inclusive, que ele é muito parecido, até as cores do site é realmente muito parecido com o site do governo, mas no final das contas aquilo ali é um site de uma empresa privada que você está contratando para fazer esse cadastro para você e é caro ainda, né? O pior de tudo é que é caro. O pessoal está te cobrando R$ 1.000, aí quase um salário mínimo para fazer um cadastro que é gratuito. E já fazendo o nosso jabá, se você quiser, a gente faz por 500 aqui o seu cadastro sem problema nenhum. Fechado? Então, se você estiver procurando uma empresa para fazer o cadastro, a gente cobra metade do preço. Tá fazendo aquele jabazinho de leve. Credenciamento, caso você seja uma instituição financeira e esteja vendo esse vídeo, ele vai começar o novo credenciamento já com base nessa nova regra que eu falei, que deu uma afrouxada e tal, para a galera poder se credenciar. Ele começa a partir de 3 de maio, tá? Então, se você estiver vendo o vídeo hoje, a partir de 3 de maio, você, instituição financeira, pode se credenciar com base nessa nova legislação aí, vamos dizer assim, com base na IN 42, tá?